Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a equipe que faz esse maravilhoso jornal e bom dia aos nossos ouvintes. Olha, é a pergunta que mais me fazem. Começou essa pergunta com os meus amigos. Você agora terminou a sua carreira de empresário, já pode se aposentar, pode ir para a praia, pode ir pescar, pode aproveitar a vida, pode viajar. Por que que vai se sujar? Por que que vai se meter com essa confusão toda? Noticiário de política no Brasil hoje meio que se confunde com o noticiário policial. E você está ficando louco? O que está acontecendo? Bom, a resposta é muito simples. Eu acho o seguinte, nós vivemos esse ano um ano excepcional. O Brasil tem um encontro marcado com a verdade. Essas próximas eleições, o povo brasileiro ou opta em definitivo pela democracia, ou para pensar em quem que ele vai eleger, e troca. 513 deputados nós podemos mandar para casa. Se o povo brasileiro não quiser, não precisa reeleger nenhum. Acho que não é o caso, acho que tem gente boa lá. Não é? Mas todos os que estão com o processo, todos os que estão envolvidos com roubalheira, é uma chance enorme de mandar para casa, urgente, e fazer com que eles tirem os seus processos do Supremo, onde a coisa não anda, e venha para a primeira instância, onde a coisa anda. Você acabou de noticiar isso aqui. Além disso, nós podemos reeleger ou mandar para casa 54 senadores. A senadora Gleisi Hoffmann, o que você estava falando ainda há pouco sobre ela, é uma cujo mandato venceu. Outro é o senador Requião, cujo mandato também venceu, e que agora ou vão se candidatar à reeleição, ou vão para casa se o povo não reeleger. E se forem para casa, perdem o foro privilegiado. Mas além da punição a essa gente que fez tudo o que a Operação Lava Jato colocou para fora, a Operação Lava Jato é um marco na história do nosso país, na nossa história recente, ela virou o país do avesso, ela mostrou a podridão que é esse relacionamento entre empresário corrupto e político corrupto e mudou a nossa cultura, mudou a nossa maneira de ver a justiça, na medida que nós vimos, sim, o maior empresário do Brasil ir para a cadeia, na medida que nós temos um ex-presidente, nosso hóspede aqui em Curitiba, na medida que muitos outros políticos, você está noticiando o Zé Dirceu, falou ainda há pouco no Eduardo Cunha, enfim, nós sabemos que as nossas cadeias estão cheias, daqui a pouco vamos ter que fazer mais uma. E aí eu paro e penso o seguinte, eu acho que a ousadia que essa gente do mal tem precisa ser contraposta pela ousadia das pessoas de bem. Se as pessoas que, como eu e muitos outros, se acomodarem, simplesmente disserem assim, isso não é comigo, eu não vou me incomodar, se a gente optar pela lei do menor esforço, qual é a opção que nós vamos ter na reeleição? Como é que muda? É por isso que eu sou candidato. E no que o Oriovisto Guimarães enxerga em si próprio capaz de contribuir com o Estado do Paraná? Assim, o que o Oriovisto no Senado faria a diferença? A pergunta que eu faço é por que a pessoa deve votar no Oriovisto e não votar num outro candidato, por exemplo? Olha, eu acho que as pessoas têm que decidir em quem vão votar. Tem que ouvir cada um dos candidatos, tem que usar aquele aplicativo bacana que tem agora e digitar lá o nome dele para ver quantos processos ele tem na justiça, não é? E tem que examinar propostas, sobretudo. O que eu tenho a dizer a meu favor? Eu vou te contar assim rapidamente a minha história. Eu vim para Curitiba quando eu tinha 17 anos. Antes disso eu morei no interior, morei em Mandaguari, morei em Apucarana, morei perto de Bela Vista do Paraíso, morei em casa de chão batido. Tive uma infância pobre, mas rica de livros, rica de discussões políticas que haviam na minha casa. Vim para Curitiba, comecei a dar aula particular de matemática, ganhei a vida dando aula particular de matemática por um bom tempo, morava na pensão da Dona Marta, cheguei aqui com um colchão nas costas, um colchão não, um acolchoado nas costas que a minha mãe me deu, porque Curitiba era muito frio. E depois comecei a dar aula, passei no vestibular de engenharia, passei no vestibular de ciências econômicas. Sou formado em economia, engenharia eu fui até o 4º ano e depois tive que desistir, porque casei, tive filha, aquela coisa toda. Aí fui dar aula em cursinho preparatório para vestibular. Depois, junto com alguns amigos, fundamos o Positivo. E o resto da história você já contou aqui. Aí veio a universidade, veio... A hora tudo, oh, mas que rápido. Não, isso demorou 40 anos. Foi 40 anos de trabalho duro, pagando impostos todos os dias, como todos os brasileiros pagam. E agora chegou uma hora em que, assim, eu sempre acompanhei a política. Briguei contra o regime militar lá em 68, tive uma participação forte. Adoro filosofia, adoro ler, adoro economia, estudei para isso.
conheço a história do Brasil, conheço as nossas mazelas econômicas, fui empresário, passei por plano cruzado, passei por todas as dificuldades da nossa economia recente e acho que tenho uma contribuição a dar. Acho que tenho capacidade, acho que tenho energia, acho que tenho uma história de vida honesta e é por isso que eu me candidato. E acho que o Brasil precisa de reformas muito sérias que precisam ser feitas. E sobre essas reformas, se você me der chance, é que eu quero falar daqui a pouco. Muito bem, para a gente encerrar ainda essa questão mais política, por que o Podemos, o que é o Podemos na tua opinião? Que partido é esse? Porque qual é a ideologia do Podemos? O que prega o Podemos? E quem é ideologicamente o Oriovisto? Então, o Oriovisto é um homem de direita, é um homem de centro, é um homem de esquerda, é um liberal, é um conservador. Quem é o Oriovisto? Muito bem, você está falando aqui em ideologia. Aliás, eu estava adorando, estava assistindo ali o início do seu programa hoje, que vocês falavam na cegueira de certas pessoas para ver quando falam mal do partido dele e como os olhos brilham quando o mal é sobre o partido adversário. Essa questão de ideologia é uma questão superada. É uma questão triste. Eu acho que as pessoas que fazem um divórcio com a lógica e se apaixonam pela ideologia perdem a capacidade de raciocinar. Vão para um radicalismo estúpido. Eu, Oriovisto, fui um jovem de 17, 18 anos que era de esquerda. Quando eu tive que trabalhar e trazer a comida para a mesa, fazer a revolução na minha casa, sustentar os meus filhos, eu comecei a ver que a coisa não é bem assim. Que a gente tenha que trabalhar, que a gente tenha que cada um resolver o seu problema, né? E ver, não é ficar reclamando o tempo todo o que o Estado, o que o país vai fazer por você, mas o que você pode fazer por você, o que você pode fazer pelo seu vizinho e pelo seu Estado e pelos seus filhos e pela sua família. É isso que a maioria do povo faz, trabalhar. Por outro lado, quando você pensa, olha para o mundo hoje, o que você vê claramente? Em todos os países do mundo, a economia é de mercado. A China é capitalista hoje, né? A União Socialista das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que chegou a dominar 1/3 do mundo, ruiu, acabou, caiu o muro de Berlim. Então não tem mais sentido você falar numa ideologia em que o Estado é o dono de tudo e que vai estatizar tudo. Isso simplesmente não existe mais no mundo. Isso acabou. A prática social já demonstrou que isso é inviável. Cuba está privatizando as coisas, os Castros, por decurso de tempo, né, pela morte, já estão saindo do poder. Enfim, a economia não resta mais o que discutir. Tem que ser baseada na iniciativa privada, na liberdade das pessoas. Assim como tem que ter a liberdade da imprensa, tem que ter a liberdade dos indivíduos de empreender, de fazer da sua vida o que eles bem entendem, dentro da lei, obviamente, e respeitando o direito dos outros. Se a economia é de mercado, a nação não é de mercado. O governo não é de mercado. Nós não precisamos de um governo para fazer empresa. O governo existe para fazer o quê? Para fazer justiça, para fazer segurança, para ajudar os mais necessitados, sobretudo as crianças. Eu acho que todo o programa social que tira dinheiro dos mais ricos para ajudar as crianças mais pobres e dar a elas condição de educação, condição de saúde, é maravilhoso. E empresa nenhuma vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o governo, é a nação. Então, resumindo, a economia é de mercado, a nação não é de mercado. Então, é tolo a gente ficar pensando esquerda ou direita. Nós temos que abandonar essa coisa de ideologia e usar a lógica, a razão, ver o que tem de bom em cada lado e usar. Para a gente tentar, então, de certa maneira, entender o Oriovisto, que é uma novidade na política, e a gente está se deparando com esse nome agora. Se elegermos um presidente que seja corajoso e ele coloque em privatização a Petrobras, esse tema terá de ser discutido no Congresso Nacional. Quando chegar ao Senado da República, se o senhor for eleito senador, o senhor aperta o botão do sim ou do não pela privatização da Petrobras? Olha, a minha tendência é apertar o botão do sim, mas é preciso ver isso com muita calma. É um patrimônio nacional fantástico, tem uma tecnologia, tem um valor, tem um papel estratégico e, de novo, ser radical é muito fácil. Olha, toda questão complexa sempre tem uma solução simples. O problema é que geralmente ela está errada. Né? É fácil resolver. Pá, buf, eu faço isso. Mas daí não é bem assim aquela coisa. Então essa questão da Petrobras, veja só, enquanto ela estava na mão do petrolão, enquanto ela estava na mão de... E aí é que está o problema, e aí é que eu queria falar com você sobre as propostas.
enquanto ela estava sendo usada para fins políticos, para roubar dinheiro, para político nomear as coisas, ela era uma empresa. Na medida que o escândalo veio à tona, que colocaram lá o Pedro Parente, que é um executivo fantástico, que moralizou a coisa, a Petrobras já está registrando lucro fantástico, a Petrobras já está dando resultado para o governo, está dando resultado para a nação. Então, eu acho que a questão maior não é tanto a gente ficar examinando se a Petrobras é do governo ou se a Petrobras vai ser privatizada. A questão maior é ela está sendo bem gerida, porque se ela for privatizada também e tiver lá um bando de gente inescrupulosa que usar o monopólio para jogar o preço da gasolina lá em cima, ela vai ser um mal para o povo também. Então, essa questão não é simples, não dá para simplesmente apertar o botão do sim ou do não. Tem que examinar as condições. De um modo geral, eu acho que quanto menos o governo se meter na economia, quanto menos empresas estatais existirem, mais o governo vai poder se focar naquilo para o qual ele existe, que é a segurança, que é a justiça, que são as coisas próprias do governo, e menos chance de corrupção vai haver. Eu defendo, sim, que o governo se meta na economia o mínimo possível. Bom, e os ouvintes, Mark Souza, querem saber o que do Oriovisto antes da questão das reformas? São várias as perguntas, Oriovisto, principalmente de funcionários e ex-funcionários do grupo, que é muito grande, então tem muitos ouvintes aqui também nos escutando nesse momento. E um deles é o Gustavo, ele diz que é funcionário do grupo e pergunta se os 4 pilares que tem lá no seu grupo, que é o saber, a ética, trabalho e progresso, vão ser o seu mote no trabalho num possível mandato de senador. Deixa eu dizer que sim. Essa é uma pergunta que eu não tenho dúvida. Esse texto que está aí na Universidade Positivo, eu mesmo o escrevi numa manhã, quando eu acordei, quando buscava qual a missão da universidade, além de transmitir conhecimento científico, além de transmitir todos os conhecimentos acumulados pelos seres humanos, o que mais nós tínhamos que passar aos nossos alunos? Aonde estava um resumo para se falar em formação moral, em formação ética, da importância disso? Você pode ter um advogado, você pode ter um engenheiro, você pode ter um médico, e ele pode ser um gênio na profissão dele. Agora, se ele vai trabalhar para o bem ou para o mal, não é a ciência que vai dizer, é a ética, é a moral, é a formação, são os valores. Então, eu tenho um grande apreço por esse texto, eu o escrevi, ele já veio como resultado da prática da minha vida, ele continua sendo a prática da minha vida, eu te diria que ele está em cada uma das minhas células. Eu não vou abandonar isso nunca. Tem muita gente perguntando também, Oriovisto, como a sua formação de empresário, essa experiência, pode ajudar no Senado? Olha, eu acho assim, eu acabei de dizer ainda há pouco, que uma coisa é empresa, outra coisa é governo, outra coisa é o Estado. Mas eu acho que tem muita coisa da empresa privada que pode e deve ser usada pelo governo. Vamos lá, uma delas, produtividade. Produtividade. Nós falamos o tempo todo aqui de corrupção, de roubo e tal. É claro que tem que ser combatido. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu adoraria fazer se chegasse até o Senado era retomar aquele projeto lindíssimo de iniciativa popular que o pessoal da Lava Jato encabeçou, das 10 medidas contra a corrupção, que foi abandonado, foi distorcido, foi transformado em um projeto de abuso de autoridade para acabar com a Lava Jato. Então, veja, o legislativo é quem faz as nossas leis, quem faz a forma, as regras que regulam a nossa vida social. E ao invés de combater a corrupção, fizeram transformar o projeto em alguma coisa que ia favorecer a corrupção. Então, eu acho que é preciso acabar com essa desconexão que existe entre a cabecinha dos políticos que estão lá e a sociedade. Mas retomando a sua pergunta, que você me perguntou de início... Como empresário Oriovisto pode ser senador melhor. Pois é. Eu diria o seguinte, produtividade. Nós falamos sempre de roubalheira, de desvio de dinheiro público, mas uma maneira de desviar o dinheiro público, e que a imprensa pouco noticia, porque não percebe, é a falta de produtividade. O que eu quero dizer com isso? Vocês aqui na rádio poderiam fazer esse programa tendo 20 pessoas trabalhando aqui, ganhando salário. Na verdade, fazem com 4 ou 5. Então, vocês produzem em 4 ou 5 o que, na verdade, poderia ser um desperdício de dinheiro se fosse feito com 20. Usar bem o dinheiro. Você, com R$100, pode usar bem esse dinheiro ou pode simplesmente jogar fora. Quando você tem, numa repartição pública, mais funcionários do que é o necessário,
É uma forma de roubar o dinheiro público isso. É uma forma de nepotismo, às vezes, de empregar amigos, de ter lá cadeiras vazias que só tem o paletó do sujeito e ele nunca aparece, não é? Então, produtividade, produzir mais com o mesmo dinheiro. Mas isso é uma coisa das empresas privadas que precisa ser levada para o setor público. Eu estou compreendendo aqui a fala do Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado pelo Podemos. Tá, acho que conseguimos entender a cabeça do Oriovisto e o que ele entende que pode contribuir. E ao te ouvir, a dúvida que eu tenho é por que não ousar por esse lado empresário no Poder Executivo e tentar uma cadeira no Poder Legislativo? Porque todas as iniciativas que eu percebo do Oriovisto é diminuir burocracia, é tentar resolver as questões que são mais severas, trabalhar do ponto de vista social a quem precisa e o Estado não atrapalhar aquele que pode empreender, a livre iniciativa. Por que não uma cadeira no Executivo e uma no Legislativo? Já que o Legislativo ele é amarrado no sentido da sua própria função. O Poder Legislativo ele vai fazer lei. O Poder Legislativo vai fiscalizar o Executivo. A atividade é distante muito do que você discursa. Eu queria entender agora por que o Oriovisto escolheu ingressar na vida política pelo caminho do Legislativo e não do Executivo. Deixa-me te dar um exemplo muito simples. Você imagina uma bela cozinha que tem pregado na parede uma receita de fazer bolo. E aí nessa receita está escrito assim, nessa cozinha só se pode fazer bolo se for de cenoura. E você pode usar 2 cenouras raladas, 2 ovos e um copo de farinha. E aí você começa a trocar o executivo dessa cozinha. Você troca o cozinheiro 50 vezes. Qual vai ser o resultado? Sempre um bolo de cenoura, com 2 cenouras raladas, 2 ovos quebrados e um copo de farinha. Olha, o que é que faz o Poder Legislativo? O que é que faz o Senado? O que é que faz a Câmara dos Deputados? Faz a receita do bolo. Então você fala assim, vai ser executivo. Tá bom, eu vou ser executivo, mas a receita do bolo está pregada na parede. Se o Brasil não mexer na receita do bolo, se o Brasil não fizer reforma da Previdência, se o Brasil não fizer reforma política, se o Brasil não fizer reforma tributária, se o Brasil não fizer leis mais severas contra a corrupção, se o Brasil não acabar com o foro privilegiado, você vai trocar o executivo e o bolo vai ser sempre a mesma porcaria. E aí nesse rol de propostas que você entende que são as fundamentais, entre essas reformas enumeradas, qual será aquela que o Oriovisto, uma vez eleito, vai tratar como prioridade? Olha, não é nem o Oriovisto, é o Brasil. A reforma da Previdência não é questão ideológica também. E não é uma questão de ideologia, é uma questão de lógica. Não dá mais para viver com a Previdência como ela está hoje. O país vai quebrar. É uma questão de matemática, repito. Não é uma questão de ideologia. O ano passado, o déficit da Previdência foi de 270 bilhões de reais. Está chegando É claro que esse déficit foi com a Previdência Pública e com a Previdência Privada. Preciso mexer nas duas. Só que a Previdência Pública é muito mais escandalosa. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o funcionário público se aposenta com salário integral. Enquanto que nós, que trabalhamos na iniciativa privada, que somos 91 milhões, né, no poder público são 13 milhões, nós, a iniciativa privada, recolhemos INSS a vida inteira e nos aposentamos com 2.000 e pouco, 3.000 reais no máximo. Então, retomando, a reforma da Previdência é urgente. Ela está indo para um ponto, e pela própria questão das pessoas viverem mais e tudo mais, que se não for feita essa reforma da Previdência, o país quebra. Não vai ter dinheiro para pagar os militares, não vai ter dinheiro para pagar o pessoal da saúde, não vai ter dinheiro para pagar professor. Vai acontecer com o Brasil mais ou menos o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quebrou. Né? O Rio de Janeiro, como é um estado, a federação ajudou, o BNDES emprestou dinheiro, mas o Brasil, quando quebrar, ninguém vai ajudar. Nenhum país vai vir aqui ajudar a gente. E aí se diz assim, então os funcionários públicos são culpados? Não, não são. A receita do bolo é que está errada. Todo funcionário público, e tem muito funcionário público excelente que trabalha, que ajuda o país. Olha, por exemplo, o trabalho que os promotores estão fazendo. É fantástico. A Operação Lava Jato é fantástico. Toda essa gente tem minha admiração profunda. Né? Muitos professores da escola pública têm minha admiração profunda. Claro que em muitas repartições tem aquele preguiçoso que vai lá e não faz nada. Mas isso não é o funcionário público. O funcionário público é o bom funcionário público. Ele foi lá, batalhou, fez um concurso, tem um direito e nós vamos ter que respeitar esse direito, vamos ter que pagar essa aposentadoria. Só que, se continuar assim, o Brasil quebra. Nós vamos ter que fazer a receita do novo Brasil.
e temos que começar pela reforma da Previdência. Muito bem, Mark, perguntas dos ouvintes e aí encerramos o nosso papo aqui com o Oriovisto Guimarães. Oriovisto, tem muita gente perguntando que o Grupo Positivo entrega muitas coisas nas casas das pessoas. E o que isso significa para você agora trocar isso? Você deixa de ser um vendedor de produtos, de computador, por exemplo, e passa a pedir o voto às pessoas. Essa transição, como é que você vai trabalhar isso? Olha, eu já não estou mais no Grupo Positivo há 5 anos. Eu saí completamente do Grupo Positivo. Saí da presidência do grupo, do qual eu fui presidente por 40 anos. Saí do conselho de administração, não sou mais sócio, eu não sou mais empresário. Eu estou inaugurando uma etapa nova na minha vida. Eu, como nós dissemos aqui no início desse programa, poderia ir para casa e me aposentar. Mas eu acho que nesse mundo tem gente que nasceu para trabalhar e tem gente que nasceu para gastar. Eu nasci para trabalhar. Eu não consigo viver sem trabalhar. Eu não quero mais fazer empresa. Eu não quero mais ganhar dinheiro na pessoa física. Graças a Deus eu não preciso mais. Isso que eu queria te perguntar. Você está rico, né, Oriovisto? Olha, não precisa da política para viver. Não vai preciso. viver do salário da política. Não eu faço essa pergunta porque me parece que essa pergunta ela é fundamental. Porque este senhor que trabalhou a vida inteira agora sai da vida empresarial e vai fazer o que na política lá? Vai para meter a mão no jarro? Então tô fazendo a pergunta porque esse jornal não tem mimimi. Você vai ver que você vai dar entrevista para outros veículos de comunicação, aí vai ser uma lambeção danada. O que não é o caso aqui da Jovem Pan. Então a questão é a seguinte: tá rico, não precisa do dinheiro da política. Não preciso do dinheiro da política, não preciso mesmo. E as pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho alguns imóveis que eu alugo, vivo muito bem, tenho algumas reservas. Para os padrões brasileiros, eu sou um cara rico, não há dúvida nenhuma. E não é o caso. Eu podia ir para a praia e ficar pescando até morrer e estaria tudo bem. Mas não é por isso. Quantos anos você tem, Oriovisto? Eu tenho 72 anos. 72 anos. Tá inteiro, né? Eu faço 2 horas de ginástica todo dia de manhã. Aliás, tá bom, né? Hoje vocês me fizeram perder a minha ginástica. Meu professor deve estar bravo comigo, porque das 7 às 9 eu tô lá malhando. Oriovisto, tem vários ouvintes perguntando justamente sobre isso que o Daniel falou. O Marcos Veronese é um deles, dizendo, já que você não precisa do salário, se você vai trabalhar para cortar mordomias de políticos. Com absoluta certeza do mais fundo do meu coração. Sabe por que eu não denuncio isso agora? Porque eu quero ter meu lorite na mão. E a primeira coisa, se vocês me deram chance, eu quero voltar aqui e dizer o que ganha um senador, quais são as mordomias, o que é, o que não é. E tudo que for... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, fundo partidário. Eu não quero dinheiro do fundo partidário. Não vou pedir um tostão de ninguém para me ajudar na minha campanha. Vou fazer com o dinheiro do meu bolso. Não vou gastar muito. Não precisa gastar muito. Eu acredito muito hoje em celular, acredito muito hoje em entrevista, acredito muito hoje em opinião. E acho que o povo brasileiro está preparado para largar de ser voto de curral, pensar, assumir a cidadania desse país e mudar esse país. Porque se cada um não conversar com o vizinho, não falar com o outro, se os bons não tiverem um pouco de ousadia, de ter fé de novo nesse país, nós não vamos a lugar nenhum. Bom, a gente tem que encerrar porque eu vou seguir essa conversa com o Oriovisto Guimarães lá na tela da RIC TV Record, agora no quadro 8 em ponto. Se você que está ouvindo a Jovem Pan está perto de uma TV, nós vamos seguir conversando com o Oriovisto na tela da RIC TV Record. Muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Obrigado a vocês, foi um prazer. Mark, valeu. Valeu, até segunda-feira. Terribas, voltamos na segunda. Voltamos na segunda. Um bom final de semana a todos e tudo de bom. Esse teu microfone tá fazendo um pique. Tá dando um piquezinho. A gente já vai arrumar já. Tudo de bom, hein, gente? Um abraço, tchau.